A gente vai falar hoje sobre um dos livros mais misteriosos e debatidos de toda a história, o Livro do Zohar. É um texto que, nossa, por séculos deixou todo mundo fascinado e, ao mesmo tempo, bem confuso. E a polêmica já começa aqui, logo de cara. A grande questão é, será que o Zohar é uma sabedoria autêntica, lá de quase 2000 anos atrás? Ou seria, na verdade, uma fraude bem elaborada, uma criação muito mais recente, só que disfarçada de coisa antiga? É essa dúvida que alimenta o debate até hoje. Então, no centro dessa disputa toda, a gente tem duas figuras principais. De um lado, Rabi Shimon Bar Yochai, um sábio lá do século II. Do outro, bem mais para frente, no século XIII, um cabalista espanhol chamado Moshe de Lyon. A tradição espiritual diz, foi o Rabi Shimon, mas a visão acadêmica aposta no de Lyon, que aliás dizia que estava só copiando um texto antigo que ele encontrou. Ok, então vamos fundo nisso. Para a gente entender essa controvérsia, a gente precisa agir quase como detetives, sabe? Olhar as pistas, as evidências desse caso tão antigo. E olha, os argumentos dos estudiosos que apontam para o Moshe de Leão são bem fortes. Primeiro, eles dizem que o aramaico usado no Zohar soa meio artificial, sabe? Com umas influências do hebraico da Idade Média. E o mais curioso de tudo, o livro fala de plantas e animais que são da Espanha, não de Israel. Para muita gente, com essas provas, o caso parecia encerrado. Só que a história não é tão simples assim. Porque esse mesmo livro descreve umas coisas de ciência, de biologia, que a gente só foi entender muito, muito recentemente. Se a gente seguir a mesma lógica, por que não dizer que ele foi escrito, sei lá, no ano 2000 por um cientista? Seria uma loucura, né? Então, talvez o problema não esteja no livro, mas no jeito que a gente está olhando para ele. E é aqui que a coisa toda vira. E se essa pergunta, esse debate todo sobre quem escreveu, na verdade estiver nos distraindo do que realmente importa? Pensa só, e se essas coisas que parecem erros, essas inconsistências de lugar, de tempo, não forem erros de verdade? E se forem, tipo, piscadelas intencionais? Pistas deixadas de propósito pelo autor para mostrar que o livro está falando com a gente hoje, que a mensagem dele vai muito além de uma época ou um lugar específico. E isso nos leva direto ao ponto de vista da Cabala. A ideia é que o valor do Zohar não está na capa, sabe? Não importa a língua, não importa a data exata, ele só se abre, ele só se revela para quem sente uma necessidade de verdade, uma busca profunda pelo que tem dentro dele. É que os textos cabalísticos têm essa característica. É quase como se eles brincassem de esconde-esconde com a gente. Os autores os escondiam de propósito porque sabiam que, para entender de verdade, precisava de duas coisas: o momento certo na história e que as pessoas tivessem um certo amadurecimento para ir atrás dessa sabedoria. Então, vamos voltar lá para a história de origem do Zohar. É uma história que envolve perseguição, isolamento e uma revelação espiritual profunda. A gente está lá no século II depois da destruição do Segundo Templo. Rabi Shimon é sentenciado à morte pelo imperador romano. E o que ele faz? Ele e o filho fogem e se escondem numa caverna. E não foi por pouco tempo, não. Foram 13 longos anos. E é lá, nesse isolamento, que a tradição conta que eles alcançaram um nível de conhecimento espiritual altíssimo, a ponto de desvendar todo o funcionamento da natureza. Quando a perseguição finalmente acabou, Rabi Shimon juntou 9 dos seus alunos. Eles formaram o que é chamado de Hidra Rabbah, ou a Grande Assembleia. Eram 10 homens ao todo, contando com ele, reunidos numa caverna no Monte Meron. E ali, a cena foi a seguinte. Rabi Shimon ditava, seu filho Eleazar transcrevia oralmente, e um outro aluno, Rabi Abba, escrevia. Foi assim que o livro do Zohar nasceu. Mas o livro ter sido escrito foi só o começo da jornada. Porque o próprio Rabi Shimon sabia que a humanidade ainda não estava preparada para aquela sabedoria. E o que aconteceu? O Zohar foi escondido. Se a gente olhar aqui na linha do tempo, dá para ver. Ele foi criado lá no século II e ficou sumido por quase 1000 anos. E mesmo depois de ser achado de novo, o conteúdo dele continuava um mistério, como se estivesse trancado, esperando as chaves certas para abrir. E a história de como ele reapareceu é inacreditável. Dizem que as páginas foram encontradas por acaso, sendo usadas para uma coisa bem mundana: embrulhar peixe no mercado. Um cabalista que passava por ali bateu o olho, percebeu que era aquilo e comprou tudo o que conseguiu encontrar, juntando as partes do livro de novo. Então o livro estava de volta ao mundo, mas o código dele continuava fechado. Foi preciso que pessoas muito especiais, em épocas bem específicas, surgissem para começar a decifrar esse quebra-cabeça.
Esse processo de desvendar o Zohar aconteceu em etapas, como uma escada. Primeiro veio a criação com Rabi Shimon. Aí, muitos séculos depois, lá no século XVI, apareceu Isaac Luria, o Ari, que desenvolveu um método para conseguir decifrar a mensagem do livro. Mas a peça final, aqui tornaria tudo acessível, só apareceu bem mais tarde, já no século XX. E isso tudo nos traz até os dias de hoje. Porque, afinal, por que essa jornada tão longa, tão secreta? A resposta, ao que tudo indica, é que o Zohar nunca foi um livro para o passado. E aí a gente chega no século XX. O mundo estava ficando cada vez mais conectado, né? Mas, ao mesmo tempo, as pessoas sentiam um vazio, um egoísmo crescente. É nesse cenário que surge Rabbi Yehuda Ashlag, o Baal Hassulam. Ele olhou para essa busca sem fim das pessoas por mais e mais, que nunca satisfaz de verdade, e entendeu que esse era o sinal de que a humanidade estava pronta. E foi ele quem criou o elo que faltava. Ele escreveu comentários que basicamente traduzem a linguagem do Zohar. Pela primeira vez na história, existia um método prático para que qualquer pessoa, em qualquer canto do mundo, pudesse acessar essa sabedoria e encontrar um sentido maior na vida. Então, o ponto central é exatamente este. Toda essa história de ser escondido, de ser redescoberto, de ser decifrado aos poucos ao longo de quase 2000 anos, nada disso foi por acaso. Foi tudo um grande processo de amadurecimento, uma preparação. No final das contas, a pergunta quem escreveu o Zohar perde importância. A pergunta que realmente vale é para quem ele foi escrito. E a resposta, pelo jeito, é para a geração que sentiria o vazio do egoísmo com tanta força que finalmente teria necessidade de verdade e também as ferramentas para entender. Uma geração pronta para usar essa sabedoria para construir algo novo. Uma vida baseada em conexão, em propósito e, quem sabe, essa geração não seja a nossa?